A gente teve uma versão muito padronizada aqui no meio de comunicação do Brasil, né? Uma versão que, fora uma coisinha ou outra, uma coluna, sei lá, um Jânio de Freitas na Folha, tem uns pequenas ilhas que faz um pouco de diferença. Além, óbvio, estou falando da grande imprensa mesmo, dos grandes meios, grandes jornais, TVs, era uma narrativa quase como se fosse escrita pela mesma pessoa, né? Contando a mesma, com a tese muito definida eu julgo que desde a eleição. E foi só piorando, né? Só piorando a cada momento. Então, a imprensa estrangeira, que normalmente é muito referenciada por essa mídia brasileira, que sempre quando é em matéria principalmente matérias econômicas, o quê? Sempre cita. Então é importantíssimo que eles venham com essa visão de fora. Com um senso crítico que a imprensa daqui não conseguiu, né? Com um questionamento que a imprensa daqui não conseguiu. Naquele era o repórter investigativo da Folha, tinha missão, cobria muito Collor, PC Farias, estava colado nos caras o tempo inteiro. A diferença fundamental é que no processo do Collor ficam só falando do Fiat Elba, mas tinha uma coisa que é mais importante e que foi comprovadíssimo, que era o Collor era sustentado por contas fantasmas do esquema PC. Ou seja, a cachoeira da casa da Dinda, seria como se a casa da Dilma Dilma morasse fora do palácio, fosse toda sustentada pelo vacário, por alguém que comprovasse que era das contas dela que saía inclusive a bicicleta dela, por exemplo, o Collor, ele tinha contas fantasmas, ele era alimentado por contas fantasmas do esquema PC Faria, contas abertas em nome das contas, eram todas em nome das secretárias, todas aquelas secretárias de PC. Isso foi provas totais. Claro, ele foi absolvido no STF depois, mas por várias questões. Por exemplo, mesmo tendo prova, o STF considerou algumas provas ilegais, conseguidas pela Polícia Federal de forma ilegal, então anulou as provas, algumas escutas anuladas. Não é que ele seja santo. Quando diz assim, parece que, tá vendo? Foi absolvido. Não é bem assim. Várias provas foram anuladas porque foram obtidas de forma ilegal. Como agora uma porrada de coisa contra o personagem do governo, dentro do caso Mensalão até agora, muitas coisas são conseguidas por escuta, por não sei o quê. Nesse tempo o STF julgou isso como... O STF foi mais frio, assim, foi menos político. A lei, né? Você atende a lei, a letra fria da lei, como chama? Isso aqui não vale. Isso aqui não vale, isso aqui não vale. Mas o impeachment em cima das contas, tem o Fiat Elba que liga, mas o Collor sustentado por essas contas. Tem uma reforma. Tem uma reforma do apartamento dele em Alagoas, tem a casa da Dinda toda sustentada, tem as viagens dele, tem tudo. Então é bem diferente, porque aqui hora virou folclore dizer, o Collor por muito menos, não, cara, não vamos avançar não. Eu lembro da conta que a Polícia Federal fazia, que era de 1,2 bilhão que tinha sido repassado para ele na época. Então não porque na distância fica. E também Agora também foi, claro que teve. Foi muito mais forte, assim, tem muito menos de divergência. Sim, e ele muito menos, ele não tinha apoio de rua, zero. Tanto quando ele manda as pessoas vestirem de verde e amarelo, todo mundo foi de preto, então ele não tinha apoio popular nenhum, ao contrário dessa resistência aí que até hoje está lá, a Cinelândia está lotada é bem diferente. Isso um pouco acho que vai ser esse governo de corte, de terceirização, de aperto no trabalhador, vai ser os trabalhadores perderem várias garantias, né? Isso vai ser um governo desse. Assim, o desenho e coisa dita pelos porta-vozes dele mesmo vai ser esse. Vai ser muito prejuízo nessa política social toda que foi montada ao longo desses anos, né, todos, esses 13 anos aí. Eu acho que também isso fatalmente vai ser atacado, ou no mínimo não vai aumentar mais sequer uma pessoa nessa proteção social, né? Mais uma parte que é menos
Não, ela é menos escandalosa no momento e ela está fora da discussão econômica, da discussão da porradaria em Brasília, que eu acho que vai ser, que é o mais, eu acho, considero inclusive o mais grave, que é o medo de perder certas liberdades, entendeu? De começar, porque eu acho que a gente tem uma base de sustentação do governo muito reaça, muito conservadora, e isso vai, a tendência é transformar em lei, transformar em decreto. Você já tem alguns manifestos, isso acaba incentivando mais truculência da polícia. O próprio ministro da Justiça do governo é o cara que é mais fascista, da polícia mais fascista do Brasil, que é a de São Paulo, que atacou estudante, sangrou estudante naquelas ocupações de escola. E ele foi escolhido ministro muito por conta disso. Sim, também. Muito por conta disso, porque ele deu a cara... Esse slogan Ordem e Progresso pediu ele praticamente, tá? Ele mostrou o serviço. Então eu acho que essa parte das liberdades e livre manifestação, acho que tem um bocado de sintoma espalhado no Brasil todo hoje que torna muito perigoso. Tinha que ficar 24 horas ligado, corpo a corpo, atrás de... Sabia que o cara... Eu sabia que o segurança do PC bebia numa barraca de praia lá na casa do cacete. Ia lá, tomava uma com o cara, não sei o quê. Acho que tem bons repórteres investigativos hoje, não é? Ficar nessa nostalgia. Mas talvez hoje tenha acomodado um pouco por conta de estar tudo... Imagina, você não chega num fórum sem saber, no mínimo você sabe o número do processo, as partes envolvidas, o ano, sabe? Você tem no mínimo uma súmula. E você chegava no escuro total. Para pegar o negócio e ir atrás, né? Sabe, então era muito mais operária a busca, era muito trabalhosa. Aí, portanto, também acabava sendo um pouco mais romântico também, porque tem essa coisa de participar da vivência dos caras para conseguir as coisas. Exatamente. Ficar amigo do porteiro. Exatamente, tentar. Eu sempre ataquei muito nessa... As melhores notícias que eu peguei, que eu dei na vida, os maiores furos, foram tudo com esse terceiro escalão para baixo. Eu nunca ia em ministro, em deputados, que eu não vou contar. O meu negócio era secretária, mordomo, segurança, amante.